Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, queridos companheiros e companheiras de jornada. É com imensa satisfação que estamos chegando aqui mais uma vez para mais um momento de estudo, para mais um momento de reflexões acerca do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez agradecemos a Deus, agradecemos a este Pai de infinita bondade, infinita misericórdia, infinito amor, em especial e acima de tudo, pelo dom da vida. Agradecemos a Jesus de Nazaré e não podemos deixar de agradecer a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade terrena, por estes belíssimos ensinamentos que ele nos deixou de forma exemplificada. Agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E não podemos deixar também de agradecer de uma forma muito especial a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente estão aqui conosco nesta página virtual para juntos refletirmos acerca do Evangelho do Cristo. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas em nome do Senhor Jesus e que possamos aproveitar da melhor maneira possível estes minutos que nos foram reservados como oportunidades para o aprendizado. E hoje aqui nos encontramos para estudarmos mais um capítulo do Livro da Esperança, livro de autoria do Espírito Emmanuel e Chico Xavier. E hoje trouxemos para as nossas reflexões o capítulo de número 42, que tem como título Nas Sendas do Mundo. Então aqui Emmanuel nos traz reflexões belíssimas e profundas acerca do nosso comportamento quando nós ainda nos encontramos fazendo esta caminhada aqui no mundo físico. O que nós estamos fazendo? Que tipo de escolhas nós estamos fazendo? E que estas escolhas refletirão, sem sombra de dúvida, na nossa vida pela eternidade que temos pela frente. Antes de começarmos aqui nas palavras de Emmanuel, faremos a nossa leitura costumeira de mais uma mensagem do livro Minutos de Sabedoria, de autoria de Carlos Torres Pastorino, a mensagem de número 63. E nesta mensagem de número 63, Carlos Torres Pastorino nos fala exatamente sobre também o nosso comportamento de andarmos aqui na vida sempre com coragem. Então aqui ele nos diz o seguinte: levante sua cabeça, não fique triste, porque vai aborrecer-se pelo que disseram de você? Então aqui ele nos chama a atenção, por que nós ficamos aborrecidos por algo que alguém tenha falado sobre nós ou contra nós? E aí ele acrescenta: por quanto tempo continuará queixando-se e reclamando? Quanto tempo ainda iremos desperdiçar reclamando e nos queixando da vida e das outras pessoas, das situações que se encontram à nossa volta? E aí ele diz o seguinte: vamos, levante sua cabeça e siga em frente. Então é preciso, conforme também nos fala Emmanuel, é preciso sempre aquela fortaleza, aquela força constante para seguirmos adiante de cabeça erguida, porque você é filho de Deus, caminhe seguro, porque aquele ou aqueles que falam de você vão ficar para trás, parados, enquanto você está progredindo. Então aqui nos chama a atenção que aqueles que estão falando mal, falando a nosso respeito,
vão ficar para trás. Enquanto eles estão nos criticando, e se nós não ficarmos detidos naquelas críticas, não ficarmos reclamando e nos queixando, nós seguiremos a nossa caminhada enquanto eles estão parados. E aí ele diz que quando eles perceberem, ou seja, aqueles que estão nos criticando, quando eles perceberem, você já progrediu tanto que eles o perderam de vista. Então, deixemos estes companheiros, esses nossos irmãos e irmãs, que porventura nos criticam ou que venham nos criticar, deixemos eles e sigamos a nossa vida, deixemos eles na crítica e continuando nos criticando, sem ficarmos chateados, sem ficarmos nos queixando, sem guardarmos mágoa, rancor e ressentimento, e sigamos a nossa trajetória, a nossa caminhada, sem mesmo, conforme nos diz Jesus, sem mesmo olharmos para trás. Então aqui chegamos nas palavras de Emmanuel e Chico Xavier, neste belíssimo capítulo de número 42 do Livro da Esperança, Nas Sendas do Mundo. E Emmanuel trouxe para estas reflexões palavras de Jesus. Mais uma vez, a anotação de Mateus, que está lá no Sermão do Monte, no capítulo de número 6, no versículo 19, quando Jesus falou para nós, nos chamou a atenção sobre aquela necessidade de vigilância constante em relação ao acúmulo, ao acumular bens verdadeiros para a nossa vida. Então ele nos diz o seguinte: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Então aqui Jesus nos chama a atenção para nós não nos preocuparmos em acumularmos tesouros aqui na terra, porque esses tesouros, eles ficarão por aqui. Eles não seguirão conosco quando retornarmos para casa. Eles ficarão retidos na alfândega que separa, essa alfândega simbólica que separa a vida física da vida no mundo espiritual. E Emmanuel também buscou como referência para estas reflexões do capítulo 15º de O Evangelho segundo o Espiritismo, mais uma vez o capítulo 15º, o item 10. Capítulo 15º, que tem como título Fora da caridade não há salvação. E no item 10, o parágrafo que Emmanuel destacou, Kardec anotou o seguinte: meus filhos, na sentença fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens na terra e no céu. Ou seja, os nossos destinos aqui na terra e no mundo espiritual. E aí eles acrescentam que na terra, porque à sombra desse estandarte, ou seja, fora da caridade não há salvação, eles viverão em paz. No mundo espiritual ou no céu, porque os que houverem praticado acharão graça diante do Senhor. Então prestemos atenção nesta última frase dos Espíritos Amigos, anotadas por Kardec, onde eles nos dizem que todos aqueles que houverem praticado, não aqueles que tiverem decorado, ou aqueles que internalizaram intelectualmente os ensinamentos de Jesus, ou que aprenderam intelectualmente a frase fora da caridade não há salvação, mas aqueles que houverem praticado estes ensinamentos, estes sim que houverem praticado, acharão graça diante do Senhor. E aí vem Emmanuel acrescentando esclarecimentos acerca destas palavras de Jesus e dos Espíritos Amigos, anotação de Kardec,
deste capítulo 15º de O Evangelho segundo o Espiritismo, e Emmanuel acrescenta o seguinte: Deus, que nos auxilia sempre, nos permite possuir para que aprendamos também a auxiliar. Então aqui Emmanuel nos chama a atenção que Deus, na sua infinita sabedoria e bondade, nos permite possuir para que aprendamos também a auxiliar. Possuir, conforme ele nos diz aqui, naquele sentido de posse precária, porque não somos proprietários, somos apenas administradores, ou melhor, estamos administradores desses recursos que não são nossos, são todos de propriedade de Deus. Então é por isso que Emmanuel nos diz que Deus permite que possuamos precariamente para que aprendamos a auxiliar os nossos irmãos de jornada. E aí ele vem e acrescenta mais esclarecimento nos dizendo que habitualmente atraímos a riqueza e supomos detê-las para sempre. Então aqui ele nos chama a atenção que nós atraímos a riqueza e na nossa ignorância nós ainda teimamos, boa parte de nós, teimamos supor que estes bens que nós atraímos para nós, estes bens são propriedades nossas para sempre, adornando-nos com as facilidades que o ouro proporciona. No entanto, conforme nos diz Emmanuel na sequência, um dia, porém, nas fronteiras da morte, somos despojados de todas as posses exteriores e se algo nos fica, será simplesmente a plantação das migalhas de amor que houvermos distribuído, creditadas em nosso nome, pela alegria ainda mesmo precária e momentânea daqueles que nos fizeram a bondade de recebê-las. Então aqui Emmanuel nos chama a atenção que quando nós deixarmos este corpo físico nas fronteiras da morte, nós seremos despojados de todos os recursos materiais, em quantidade maior ou menor, mas os recursos materiais que durante a nossa vida tivermos atraído para nós, todos eles ficarão por aqui, nós seremos despojados de tudo isto. E o que ficarão conosco serão aquelas migalhas de amor que houvermos distribuído, que serão creditadas na nossa contabilidade. Este amor que houvermos distribuído, este amor sim será acreditado na nossa contabilidade. E aí, conforme ele nos diz, nós precisamos ainda ter aquela alegria e aprendermos a ter aquela alegria por ter encontrado pessoas que nos deram a oportunidade da semeadura desta boa semente do amor. E aí ele acrescenta mais o seguinte: via de regra, amontoamos, prestemos atenção nestas informações ainda de Emmanuel, onde ele diz que via de regra amontoamos títulos de poder, admitindo-nos donos deles. Ou seja, títulos de poder também não são propriedades nossas, enfeitando-os com as vantagens e as influências que as influências prodigaliza. Um dia, porém, nas fronteiras da morte, somos despojados de todas as primazias de convenção, e se algo fica, será simplesmente o saldo dos pequeninos favores que houvermos articulado, mantidos em nosso nome, pelo alívio ainda mesmo insignificante e despercebido daqueles que nos fizeram a gentileza
de aceitar-nos os impulsos fraternos. Então aqui ele nos chama a atenção mais uma vez em relação àquelas pessoas que nos permitiram e nos concederam a oportunidade por aceitarem os nossos impulsos fraternos. Então aqui ele nos chama a atenção também que os títulos de vantagens, os títulos de poder que nós adquirirmos ou que nós acumularmos aqui na Terra, estes títulos também ficarão por aqui. Títulos profissionais, títulos de propriedades que nós registramos em cartórios ou em outros órgãos de acordo com o tipo de propriedade. Então, tudo isto ficarão por aqui. Nós não levaremos, conforme nos diz aqui, nas fronteiras da morte, nós seremos também despojados de todos estes recursos e levaremos apenas aquelas riquezas, mesmo que pequeninas, que tenhamos amealhado no nosso coração. E ainda ele diz o seguinte, que geralmente repetimos frases santificantes, crendo-as definitivamente incorporadas ao nosso patrimônio espiritual. Assim como nós estamos fazendo aqui neste momento, repetindo frases belíssimas do Espírito Emmanuel, de Chico Xavier, frases belíssimas de Jesus, frases belíssimas que encontramos dos Espíritos Amigos, lá na doutrina espírita, extraídas da doutrina espírita. Então é que ele nos diz que geralmente repetimos frases santificantes, crendo-as definitivamente incorporadas ao nosso patrimônio espiritual, ornando-nos com o prestígio que a frase brilhante atribui. E aí ele acrescenta que um dia, porém, nas fronteiras da morte, somos despojados de todas as ilusões e se algo nos fica, será simplesmente a estreita coleção dos benefícios que houvermos feito. Então, nestas frases santificantes que vamos falando, repetindo e distribuindo por onde formos passando, o que realmente ficará conosco, conforme ele nos diz aqui, serão os benefícios que houvermos feito ou que houvermos levado a outras criaturas naquela forma de socorro. Será que as frases que estamos distribuindo por aí, estas frases santificantes, será que realmente estão auxiliando no esclarecimento, no soerguimento de criaturas que se encontram em necessidades maiores do que nós? Então aqui é o que ele diz, que isto sim, esta coleção de benefícios através dessas frases, se houvermos alcançado algum coração que tenha sido beneficiado por meio dessas frases santificantes, esses serão patrimônios também atribuídos a nós. E aí ele diz que assinalados em nosso nome pelo conforto, então estarão assinalados em nosso nome pelo conforto, ainda mesmo ligeiro e desconhecido, daqueles que nos deram a oportunidade a singelo ensaios de elevação. Então, todos nós que aqui nos encontramos neste momento, reunidos neste centro espírita virtual, nós estamos concedendo uns aos outros esta oportunidade de nos auxiliarmos. Eu que estou aqui falando, repetindo estas frases belíssimas e santificantes, e vocês que estão aí nos ouvindo e escrevendo também as suas ideias, os seus pensamentos, as suas reflexões, também nos auxiliando nesta semeadura, porque em muitas situações o que vocês escrevem na forma de comentários, já que esta também é uma página pública, isto que vocês estão escrevendo
também auxiliará ou auxiliarão a muitas outras criaturas que também estão precisando ouvir o que estou falando e ler o que vocês estão escrevendo. Então é por isso que precisamos também constantemente daquela vigilância em relação àquilo que escrevemos, qual a forma e o que nós estamos escrevendo, porque outras pessoas terão acesso a estas informações e serão auxiliadas, e conforme ele nos diz aqui, isto ficará assinalado em nosso nome, pelo conforto que tenhamos levado a outras criaturas. Agora, se o que nós estamos falando, o que nós estamos escrevendo, prejudicar outras criaturas, isto também ficará assinalado em nosso nome em relação ao prejuízo que tenhamos causado a outras criaturas, como responsabilidade nossa. Então, aqui, conforme nos diz o nosso companheiro Eudes Júnior, lá de Trindade, o culto do Evangelho no lar é o tônico revigorante para a nossa boa vontade na convivência diária, é o bálsamo na formação do caráter de nossos filhos e netos, formando homens e mulheres de bem e nos aprimorando para a nossa caminhada, sem sombra de dúvida. Muito obrigado pelo comentário, meu irmão, e outros comentários nós também responderemos, não temos condições de ler todos aqui neste momento, mas depois nós comentaremos, nós responderemos a cada um na medida do possível, iremos respondendo pouco a pouco. E ainda Emmanuel segue aqui nas suas reflexões, nos dizendo o seguinte: serve onde estiveres e como puderes, nos moldes da consciência tranquila. Sem sombra de dúvida, conforme nos fala aqui também a nossa irmã Vilma Guimarães, amar, trabalhar e perdoar sempre. Sem sombra de dúvida, precisamos nos esforçar constantemente para colocarmos em prática este amor em movimento, constantemente, através do trabalho. Conforme Emmanuel nos disse aqui, servindo onde nós estivermos e como nós pudermos, nos moldes da consciência tranquila. E ele acrescenta ainda o seguinte, que caridade não é tão somente a divina virtude, é também o sistema contábil, também o sistema contábil do universo. Prestemos atenção nestes termos, ou neste termo que Emmanuel utiliza, onde ele nos diz que caridade não é tão somente a divina virtude, mas é um sistema contábil do universo que nos permite a felicidade de auxiliar para sermos auxiliados. Auxiliar para sermos auxiliados. Como se fosse aquele lançamento que, em termos contábeis, já que eu tenho formação em ciências contábeis, nós temos dentro da contabilidade um lançamento chamado de partidas dobradas, que para cada débito existe um crédito ou deve existir um crédito equivalente. Então aqui ele nos fala desse sistema contábil universal ou do universo, que é exatamente desta forma, auxiliar para ser auxiliado. Então se eu tenho créditos perante este sistema contábil, um registro nesse sistema contábil, eu também terei um direito de ser auxiliado, auxiliar para ser auxiliado, conforme nos diz Francisco de Assis, é amando que se é amado. Então, se eu quero ser amado, eu preciso amar. Se eu preciso ser auxiliado, é preciso que eu auxilie e que fique isto registrado e estará registrado nesse sistema contábil do universo. Para cada débito, um crédito equivalente. E aí ele nos diz o seguinte, que um dia, nas alfândegas da morte, toda bagagem daquilo que não necessites ser-te-á confiscada. Entretanto, as leis divinas determinarão recolhas com avultados juros de alegria tudo o que destes do que és, do que fazes, do que sabes
e do que tens. Então aqui ele nos chama a atenção que nesta alfândega da vida, tudo o que não nos servirão ou que não nos servirá no mundo espiritual, tudo isto nos será confiscado, ou seja, ficará por aqui e nós receberemos em um determinado momento, nós receberemos com avultados juros tudo aquilo que tenhamos dado do que realmente nós somos, tudo aquilo que tenhamos feito, do que realmente nós já nos encontramos, conforme ele nos diz aqui, tudo o que você és, do que você fazes, do que sabes e do que tens. Então é preciso que nos esforcemos constantemente para fazer o bem no limite das nossas forças em socorro dos outros, transfigurando-te as concessões em valores eternos da alma que te assegurarão amplos recursos aquisitivos no plano espiritual. Então, aqui repetindo esta belíssima frase de Emmanuel, que nós recolheremos com avultados juros de alegria tudo o que destes do que és. Tudo o que destes do que és, do que fazes, do que sabes e do que tens. E aí ele encerra dizendo o seguinte: não digas assim que a propriedade não existe ou que não vale dispor disso ou daquilo. Em verdade, aqui está o cerne do ensinamento deste capítulo, que em verdade devemos a Deus tudo o que temos. Então, principalmente em relação aos recursos materiais que estão provisoriamente em nosso domínio, na nossa administração, melhor dizendo, nós devemos tudo isto a Deus, porque teremos que devolver, porque não é nosso. Então é por isso que ele diz que, em verdade, devemos a Deus tudo o que temos, mas possuímos o que damos. Então, na contabilidade divina funciona de forma invertida, que o que é realmente nosso é aquilo que nós tenhamos dado aos outros. Então, aqui, conforme ele nos diz, que nós devemos a Deus tudo o que temos, mas possuímos o que damos. Então, aquilo que nós damos verdadeiramente com amor, praticando a verdadeira caridade, isto é propriedade nossa. Isto está registrado na contabilidade divina, marcado lá em nosso nome, como sendo uma propriedade de amor que nós distribuímos ao longo da nossa trajetória. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que nos concederam, conforme nos disse aqui Emmanuel, nos concederam todos vocês a oportunidade de tecermos estas reflexões acerca do Evangelho do Cristo. Vocês nos concederam a oportunidade de ouvirmos mais uma vez estes belíssimos ensinamentos. Paz aos nossos corações e até breve, até muito breve, quando aqui retornaremos para darmos continuidade aos nossos estudos e às nossas reflexões. Jesus conosco sempre.